Amados irmãos, nós estamos nesse instante com o pastor Regis Silva, ele que é pastor presidente de Gideões Missionários da Última Hora em Laguna, Bahia, e vai contar um pouquinho dessa obra de Deus que é ligado aos Gideões Missionários da Última Hora aqui em Camboriú, da nossa sede. Pastor Regis, seja muito bem-vindo. Amém. Paz os Senhores. Para mim é uma alegria estar participando com vocês através deste programa e uma satisfação. Satisfação para mim um privilégio, até porque é a primeira vez aqui no campo que nós vamos ser entrevistados aí e para nós é uma alegria, né? Saber que estamos sendo vistos, apesar de estarmos em um lugar tão distante, tão escondido, mas aprove a Deus este momento, né? Maravilha. Pastor Regis, eu acompanho, na verdade, as suas redes sociais, inclusive da sua esposa, e eu vi que a obra de Deus aí na Bahia, tá ela tá evoluindo, mas há muita carência também. Mas antes de nós chegarmos no projeto Bahia, eu quero saber do senhor como que o senhor conheceu Gideões Missionários da Última Hora. O senhor tinha antes um projeto que o senhor comentou. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso para nós aqui. Isso. É, o conhecimento dos Gideões foi através dos DVDs. Né? Me converti e a gente muitas vezes foi alimentado através dos DVDs e sempre eu fui apaixonado por os Gideões, mas assim eu não conhecia bem a fundo. E quando eu saí do estado do Ceará, que fui para o Rio Grande do Norte, nós decidimos criar um projeto por nome de Missionários do Campo. E começamos a realizar trabalho, foi ganhando proporção e foi crescendo o evento e nós começamos a ter contatos com alguns missionários e o que a gente ia conseguindo no desenvolver do Missionários do Campo, a gente ia enviando para o missionário, até que conhecemos o pastor Luciano e o seu trabalho, e nós começamos a destinar os alimentos que nós arrecadávamos, 2,5 toneladas, 3 toneladas de alimento, a destinar para o Natal Missionário de Fé, que foi aonde ali eu comecei a conhecer mais a diretoria, fui conhecendo o pastor Wesley, o pastor Silas, depois cheguei ao pastor Adriano, ao pastor Zilmar, e aí foi ganhando proporção e, graças a Deus, nós pegamos uma boa amizade com toda a diretoria e fomos trabalhando juntos, até chegarmos aqui no campo da Bahia. Através dos Gideões, nós desenvolvemos o trabalho voluntariamente no estado do Rio Grande do Norte e outras regiões, e também dentro da área da administração, como pregador itinerante, a gente também foi requisitado algumas vezes no 40º, tiramos pela quarta vez como pregador oficial, e foi até uma surpresa esse convite que o pastor Zilmar nos fez, de nós estarmos assumindo aqui o campo de Laguna, no estado da Bahia. Foi uma surpresa, mas Deus já vinha falando há muito tempo, e nós estávamos na dispensação. Nosso coração se alegrou, nós fizemos prova de Deus, e estamos aqui. Deixamos muitas coisas, muitas pessoas, mas o chamado foi maior. Exatamente. Ô, pastor Regis, e me diz uma coisa, a obra de Deus, ela é uma obra árdua, difícil. Às vezes quem vê ali, como o senhor é um preletor, foi preletor e é coligado aos Gideões Missionários da Última Hora, eles acham que tudo é flores, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para quem não conhece, da catedral que o senhor está aí cuidando, né? Da igreja, do projeto, porque é algo muito carente, né? Uma obra que necessita, uma obra muito é uma obra de Deus especial, mas tem muitas carências. Como é que é essa obra de Deus aí? Na verdade, nós sempre desenvolvemos a obra missionária, como eu já bem frisei aqui, voluntariamente. E, através disso, nós começamos a ser convidados para ministrar em congressos, em eventos, festividades, e foi tomando uma proporção a ponto de eu sentir o desejo de construir uma base missionária. Construir uma base missionária no Rio Grande do Norte, deixamos lá uma casa dentro com 7 cômodos, um espaço para evento, e nós pensamos que iria ficar ali. E nós fomos trabalhando conforme o Espírito Santo foi nos guiando, até chegar este convite.
Quando o convite chegou, faltava simplesmente um mês para o evento e nós já teríamos que decidir, pois seríamos apresentados no Congresso. Assim, nós organizamos tudo, ajeitamos tudo, coloquei minha sogra para ficar na minha casa, também com meu sogro, sua família, e ficar tomando de conta da base missionária. Deixamos tudo lá e viemos aqui para o campo missionário, e é um campo bem difícil. Eu digo como já com uma pequena experiência na obra missionária, mas quando nós chegamos no campo, nós vemos que é mais desafiador do que nós pensávamos. É uma realidade você estar ali no Gideões, vendo os vídeos, conversando com os missionários. Outra coisa é você se colocar na qualificação, na qualidade de um missionário e vir até o campo para sentir o que o missionário sente, padecer o que o missionário padece, as limitações, a solidão, porque eu digo, em pouco tempo que nós estamos no campo, o que mais pesa em tudo isso, às vezes, é a solidão. Enquanto nós estamos na área da itinerância, sempre temos contato um com o outro, uma viagem e outra, e você abre mão, não abre mão de tudo, a gente ainda tem algumas agendas, mas mais limitada, bem mais limitada, por conta da necessidade do campo. A necessidade do campo não nos deixa sair tanto, mas é um lugar onde o povo é aconchegante, o povo abraça, mas a gente observa uma carência muito grande. É a realidade muito diferente da nossa. É um local onde, para o senhor ter uma ideia, eu mandei hoje mesmo um vídeo para o pastor Adriano e ele ficou surpreso. Aqui, você chega no banheiro de uma casa, ele tem a ponta do chuveiro em cima de você tomar banho, mas no meio daquele cano, ele tem uma curva com um T, e no meio tem uma torneira. Essa torneira, a água vem só até o seu pescoço, na parte de baixo. E é essa parte que você vai tomar banho. A parte de cima, ela é só um efeito para o banheiro. Você só usa a parte de baixo da torneira, porque você só pode molhar do pescoço para baixo. Você não pode molhar o rosto, você não pode molhar a cabeça, devido à sensibilidade do couro cabeludo, os olhos, os seus olhos, a sua boca não pode ter contato, o cabelo pode cair e você pode sofrer outros males ao contato com esta água do cabeludo na boca, nos olhos. Por quê? Porque a água, ela além de ter o sal, ela tem o cal. A água, ela é cheia de sal e de cal. A prova disso é que hoje mesmo pela manhã, ontem à tarde, eu tive com um e hoje eu tive com dois. Ainda não solucionei, solucionei um, o outro ainda continua o vazamento. Aqui nós temos que, de vez em quando, estar desentupindo os canos e desentupindo as conexões e as torneiras, porque a água com o sal e o cal vai criando uma crosta, tipo um ferrugem. Por isso é o perigo de você ter contato com ela. Ela vai criando uma crosta e ela entope. Entope do nada. É só água, mas o cal e o sal eles vão acumulando e vai entopindo tudo. O motor, ele travou, o motor que puxa a água para jogar para as caixas. Então, tem que estar colocando aquele desengripante direto nele, rodando a hélice, porque ela de vez em quando fica travando por conta do contato com a água. Aí o senhor vê o perigo desta água. Então, esse é um dos nossos desafios aqui, imenso, porque a água é vida e nós temos que estar comprando água para tudo, para lavar cabelo, é água para escovar os dentes, é água para beber, é água para cozinhar, tem que estar comprando água direto. Esse é um dos grandes desafios. Se eu ter ideia, eu estava conversando com um missionário antigo que estava aqui, lá na nossa região, eu mais a minha esposa saímos de uma região onde nós tomava banho com água mineral, lavava os cabelos com água mineral, porque saía da torneira. A água nossa lá é uma das águas mais puras do Brasil. Aí olha o inverso. Nós saímos de um lugar deste para poder vir para um lugar desse, aonde a água só serve para lavar uma vasilha, lavar uma
casa, não serve mais para nada. Um lugar rico em água e outro lugar que é totalmente dependente da água. Aí, para o senhor ter uma ideia, lá na nossa região, um garrafão de água é R$ 3. Aqui, nós conseguimos comprar ainda por R$ 14 um garrafão de água que só dá para um dia e meio, 2 dias. Um garrafão de água. Aí esse é um dos desafios que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. E também as estradas. Aqui não tem os acessos aqui para chegar nas congregações, é toda estrada carroçável, é buraco, é muita terra, muita areia, e essa areia também, se você não tiver, de vez em quando, jogando água no carro, colocando o desengripante nas dobradiças do carro, de porta, na chave da ignição, trava tudo, porque quando bate em contato tanta água quanto a poeira daquelas causa esses malefícios a automóveis, a pessoas. Então, a gente tem esse desafio mesmo. Além de um gasto de combustível, que é longe, nós ainda temos ainda essa dificuldade da água, e nós temos que, para a cidade mais próxima aqui, nós gastamos mais ou menos 1 hora até a cidade, por conta das estradas que não são boas, e depois de lá ainda pega um pedaço ainda de pista, ainda de asfalto. Então, essa aí é essas são as dificuldades externas, né? Além das externas que tem, que é desafiador. Campo missionário só sabe quem vem para o campo. É bom sentir, é bom provar, é bom ver, mas nós sabemos que aqui tem almas. E a Bíblia Sagrada deixa bem claro que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, não tem preço. Vale a pena, vale a pena esse sofrimento, vale a pena o padecer, porque sabemos que existe um céu que nos espera e existe um Deus que confiou a nós esta obra. Mas o campo missionário é espinhoso. Que bom que seria se os pregadores que assumem os grandes altares, que viessem aqui para experimentar um pouco do campo missionário. Não só aqui, mas os outros campos, como da Paraíba, Fica o Haiti. convite, pastor Régio. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar os pregadores aí. Eu vou fazer melhor, pastor. Aqueles que às vezes entram em contato comigo pedindo agenda, tá aí. Tá aí a oportunidade de você estar indo no campo missionário lá em Laguna, Bahia. Só que detalhe, não vai ter oferta. Você vai semear nessa obra e vai ser muito bem recebido, né, pastor? E vai passar aí com o pastor Regis, com a sua esposa, com todo o ministério ali. E vai tomar água, como é que é? Tomar banho com água com cal, né, pastor Regis? Cal e sal. Cal e sal. E tem uma coisa, se quiser tomar banho molhando a cabeça, tem que comprar água. Tem que comprar água, ou então orar para Deus mandar chuva para encher os tambores de água e a gente armazenar para poder molhar a cabeça e molhar o rosto. Para Porque tomar banho, senão, a água da chuva é melhor do que a água encanada. eu vou dizer, como diz um ditado do Ceará, 1000 vezes melhor. Não tem nem comparação, é 1000 vezes melhor a água da chuva para se beber, lavar cabelo, tomar o banho, do que a água que tem aqui, a nossa água potável. Meu Deus, pastor, eu imagino que deva ser um sofrimento. Quando o senhor assumiu aí, o pastor Zilmar lhe convidou, né, toda a diretoria dos Gideões lhe convidou para ir, o senhor aceitou, acredito que conversou com a sua esposa, orou, mas o primeiro dia que o senhor desembarcou, pisou o pé na obra aí, que o senhor sentiu? Ah, claro que existe duas faces, a face espiritual e também a face como homem. Como que foi essa realidade? É, mas a parte mais difícil também foi a locomoção de lá para cá. Eu viajei 3 dias, me acordando de 2 horas da pousada, 2 horas, 3 horas da madrugada, 4 horas, e vindo de lá para cá, 5h30, 6 horas, parando para dormir. Eu viajei 3 dias consecutivos de carro. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses e a minha esposa. A minha filhinha não iria aguentar, então eu tive que comprar uma passagem aérea para Salvador. Mas aqui de onde nós estamos para Salvador é mais 10 horas de viagem. Então eu cheguei aqui
Depois de 3 dias de viagem consecutiva dirigindo, eu cheguei aqui, eram umas 4 horas da tarde. No mesmo dia, tive que ir para um culto já para conhecer uma das igrejas, porque estava muito corrido. Quando foi de 3 horas da madrugada, desci para Salvador para poder pegar minha esposa. Viajei mais 10 horas. Peguei a minha esposa, quando foi no outro dia, retornei de novo, mais 12 horas, porque na BR-116 o trânsito estava um pouco violento e eu vinha muito devagar por conta da minha filha também. Não dava para correr tanto quanto a gente anda só. Viajei mais 12 horas. Resultado, eu viajei umas 70 horas consecutivas, 70 horas de carro. A prova disso que nós estamos aqui há 5 dias, eu ainda estou muito cansado, eu sinto meus braços, minhas pernas inchadas ainda devido à viagem, mas nós não paramos um dia visitando, é, nos cultos, graças a Deus, 2 almas já se converteram ao Senhor. E olha que uma alma no sertão é o equivalente a umas 50 almas no sul. Entendeu? Eu E todos nós imagino. sabemos que a idolatria impera e eles são muito, assim, aquelas coisas, arisco, eu não sei como é que vocês entendem, uma pessoa que é uma pessoa que fica suspeitoso e tudo, a idolatria impera muito, muito ainda neles, mas a palavra do Senhor é uma palavra que é como um martelo que esmia o sapenha, e nós sabemos que Deus, ele é quem convence os corações, Deus é quem transforma, Deus é quem liberta. Não tem coração duro que a palavra do Senhor não consiga penetrar, mas isso foi eu entendi como uma prova que o Senhor ele nos deu. Em 2 cultos, foram 2 almas para Jesus, e isso é gratificante. Não tenho Gratificante. dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Pastor Regi, o tempo voa, mas antes eu quero fazer mais duas perguntas para o senhor antes de nós já Sim, concluirmos aqui. A primeira pergunta que eu preciso fazer com o senhor é o seguinte: como que é o apoio por trás da obra missionária? A gente sabe, eu conheci o senhor aqui nos Gideões Missionários, a gente sabe que o pastor Zilmar e toda a diretoria, mas muitos não conhecem. Como é que funciona esse apoio, tanto espiritual como até mesmo a obra missionária em questão de ofertas? Como que o senhor é acolhido pelos Gideões mesmo estando longe? pastor, eu vou falar isso aqui com toda a sinceridade da minha alma, do meu ser. E muitas pessoas julgam, falam mal dos Gideões, criticam, falam mal do trabalho, mas eu digo ao senhor, se eu quisesse, eu falaria todos os dias com o pastor Adriano, o pastor Jairo, o pastor Zilmar, estão sempre presentes, sempre perguntando como é que está o trabalho, como é que está o andamento dos trabalhos. Quando eu vim, eu trouxe só minha roupa e algumas coisas de cozinha, a casa pastoral que tem aqui, o pastor Zimar, mesmo que de longe, já acertou tudo, deixou tudo direitinho, todo o amparo, nossa alimentação. O pastor Zilmar, o pastor Adriano, a diretoria do Gideões Missionário da Última Hora tem nos amparado, tem nos apoiado, tem nos dado respaldo para trabalhar. Tanto que agora, no começo de julho, o pastor Zilmar vai estar conosco aqui, o pastor Adriano, vem uma equipe para nos visitar, para visitar o campo. E nós ficamos alegres, porque agora em agosto vai fazer deste campo 20 anos. 20 anos da existência desse projeto. E o pastor Zilmar nunca veio aqui, nem o pastor Adriano, a diretoria. E, graças a Deus, nós chegamos aqui, está com 5 dias, e já vamos receber a visita do nosso presidente. Então, isso é uma honra para nós. Mas, mesmo com toda a ajuda, é como eu sempre digo, as almas vão aceitando a Jesus. 2 pessoas já nos pediram cultos. Só que essas pessoas que pediram culto em suas casas, era muito de distância. E isso é muito grande de combustível. Para o senhor ter uma ideia, o combustível aqui é R$ 7 o litro de gasolina. R$ 7. Numa carroçal que você fica trocando de marcha uma em cima da outra, você troca de marcha uma em cima da outra.
O litro de gasolina, ele voa assim como um sopro. Então, requer muita ajuda, porque os trabalhos vão se abrindo, vai crescendo, vai se ampliando. E quanto mais se amplia os trabalhos, quanto mais as pessoas pedem visita, pedem trabalho nas suas casas, pedem público nas suas casas, é tudo carroçal aqui, o acesso asfalto não tem. Então, é uma logística muito grande, a gente depende de muita ajuda, a dependência de água, a dependência de combustível. Então, precisa-se de contribuintes. Gideões não tem só Laguna, Gideões tem 1.041 famílias para poder atender. Aí as ajudas que vêm são bem-vindas, mas aí eles distribuem um pouquinho para o lado, distribuem um pouquinho para o outro, distribuem um pouquinho para o outro. Então, se nós não tivermos pessoas que estejam ajudando, que estejam contribuindo, que estejam cooperando, fica praticamente impossível a gente ampliar os trabalhos, porque são inúmeros e os desafios são mais ainda. Então, não tem como. Nós precisamos que Deus toque no coração das pessoas, nós precisamos que Deus movimente as pessoas para poder estar nos ajudando, para poder estar nos contribuindo com a obra missionária, porque senão nós não temos como fazer. E eu creio, eu sempre disse, de três formas se faz missões: os pés dos que vão, joelho dos que oram e as mãos daqueles que contribuem. Mas eu digo para o senhor, é mais difícil ir. No nosso caso, vir, porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. E principalmente eu e minha esposa, que temos um bebê de 1 ano e 8 meses. E ela já vai padecer os danos da obra missionária sem nem nós podemos falar assim, ter sido chamada para o ministério. Mas como os pais foram vocacionados a isso, até ela aprender a andar com as pernas dela, como diz o ditado nordestino, e decidir o que ela quer para a vida dela, ela vai ter que padecer conosco. Ô pastor, é emocionante, o senhor desculpa, mas é emocionante saber de tudo isso, o que Deus tem feito aí, é sem palavras, é sem palavras. Mas eu não tenho dúvidas que o galardão é muito grande. Meu pastor, para a gente poder encerrar esse bate-papo aqui, eu queria saber do senhor como é que talvez as pessoas conseguem ajudar a obra de uma forma direta. É claro que tem ali doe@gideões.com.br, que pode também auxiliar e ajudar nessa obra de Deus, mas há uma forma talvez de alguém entrar em contato direto, seja talvez pelo teu telefone, se o senhor puder deixar o seu Instagram aí, ou então fazer uma oferta direcionada direto para o senhor aí, se o senhor tem liberdade aqui também para isso, tá? Aqueles que quiserem conhecer, que é bom conhecer a obra missionária, a gente sempre tem algumas pessoas que nos ajudam, nós enviamos os vídeos, as doações. Ontem mesmo fizemos a distribuição de muitas fraldas. Se você ouvisse a alegria do povo aqui em casa, dentro do quarto, sentado, escolhendo fralda, escolhendo roupas. Eu fui ministrar em Salvador, o pastor me deu muita coisa, o carro veio cheio. É uma alegria aqui para o povo. E hoje à tarde já estamos fazendo 2 visitas também, levando mais fralda descartável para o povo, pasta de dente, roupas. É uma coisa maravilhosa. Quando você está entregando, que vê a alegria deles naquelas roupas, é uma satisfação muito grande. Então, aqueles que puderem e sentirem Deus de poder conhecer, nos ajudar, o nosso telefone de contato é o 0 operadora 84 0 operadora 84 9483 9701 9483 9701. Esse é o meu contato, quem quiser entrar em contato conosco. E aqueles que quiserem fazer uma ajuda voluntária, muitas pessoas gostam de fazer sem nem se identificar, isso nós entendemos. Você pode fazer através do nosso Pix, que é o 040 225 263 27. 040 225 263 27. Esse é o número do Pix para aqueles que querem ajudar sem querer se apresentar, sem querer de uma forma oculta, né? E nós somos gratos a Deus. Eu creio que a bênção do Senhor será estendida sobre a sua vida. Como eu sempre digo, uma oferta, ela gera almas. Não é o pagamento por uma alma, mas nós só conseguimos ir até as pessoas se nós tivermos pessoas que nos ajudem. Exatamente. Pastor, depois eu vou até deixar aqui no fixado em algum lugar esses Sim, dados e as pessoas vão ajudar.
Pastor Régio, eu quero te agradecer por estar aqui Amém. comigo, pela oportunidade de estar contando a obra de Deus. O senhor que está fazendo um excelente trabalho, Laguna, Bahia, que é pastor enviado pela missão aqui pelos Gideões Missionários da Última Hora, e eu não tenho dúvidas que Deus vai te honrar. Pastor, obrigado mais uma vez. Se o senhor quiser deixar as suas palavras finais aqui. Amém. Se quiserem nos seguir no Instagram, Silva CMC. Você vai nos encontrar no Instagram e vai ver alguns dos trabalhos que nós estamos executando. Claro que não se pode postar tudo. Se você quiser nos fazer uma visita, pode vir e vai ver com seus próprios olhos algumas dificuldades, algumas coisas que acontecem, que não podemos estar repassando tudo. Mas quero desde já agradecer a todos que vão ajudar, a todos que vão contribuir, aos que vão orar, não vão poder fazer suas ofertas, mas vão estar orando pelas nossas vidas, orando por este projeto, orando para Deus nos dar obreiros, condições, porque não adianta a gente abrir muitos trabalhos e não ter como cuidar, mas eu creio que aquele que começou a boa obra, ele vai dar continuidade, ele vai aperfeiçoar, ele vai enviar pessoas, e eu creio que através da sua vida nós iremos continuar a andar mais um pouquinho, caminhar mais um pouquinho, e o nome do Senhor será glorificado. E que as bênçãos do Senhor continuem estendidas sobre a sua vida, e que a graça do Senhor alcance a sua vida, seus filhos, família e as gerações futuras possam conhecer o Evangelho através das nossas ações, através da obra missionária. Muito obrigado, pastor Regis. Que Deus abençoe a todos, que você possa conhecer, porque esse é o Evangelho nos bastidores.